Ela era considerada a rainha das competidoras, imparável. Ele era considerado o bad boy do fisiculturismo. Um pouco temperamental, ele não jogava conforme as regras. Um casal perfeito, ambos com corpos impecáveis do ponto de vista da sociedade. Mas existia alguém que compartilhava a casa e a vida deles. 3 pessoas que foram para Las Vegas determinadas a vencer sob qualquer custo. Dentre esse trio que se formou, existiam 2 mulheres extremamente competitivas, lutando por uma vaga no coração do fisiculturista. O verdadeiro resultado dessa competição feroz foi extremamente chocante. Como diz aquela frase, quando alguém vence, alguém tem que perder. E foi exatamente isso que aconteceu. Por trás dessa história, há um crime completamente desumano. Para tu ter ideia, isso rodou os noticiários dos Estados Unidos, virou tema de documentários e até de um livro. Nesse vídeo, vou te contar todo o desenrolar dessa história, desde o primeiro olhar até o crime completamente cruel que chocou o mundo do fisiculturismo. Como eu sei que você gosta de conteúdos como esse, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal. Kelly Ryan nasceu em 1972 e cresceu em Greenville, Carolina do Sul. Ela era ginasta e estudou sob a tutela de um lendário treinador chamado Bela Karolyi. Quando começou na Universidade da Carolina do Sul, Kelly liderou tanto o time de dança quanto o esquadrão de líderes de torcida. Ela era boa em tudo, sempre foi a capitã do time, fazia muitas coreografias, sempre muito atlética. Kelly estava em processo de treinamento para ser a líder de torcida dos Los Angeles Lakers, quando viu uma competição de fitness feminina na TV e se encantou com as fisiculturistas. Ela imediatamente começou a treinar e logo estava competindo nos palcos. Kelly chegou e foi um furacão no palco. Ela era imparável, uma força da natureza. Kelly se tornou uma espécie de celebridade no mundo do fitness competitivo. Em uma competição, um fisiculturista chamado Craig Tyrus se aproximou de Kelly e a convidou para sair. Craig viu Kelly Ryan competindo no palco e soube desde o momento em que a viu que tinha se apaixonado por ela. Porém, não foi recíproco por hora. Kelly recusou repetidamente as investidas de Craig, já que ele tinha uma má reputação. Ele tinha sido preso em meados dos anos 90 por vender êxtase e quando testou positivo para esteroides, cumpriu pena. Craig Tyrus tinha um apelido de bad boy no mundo do fitness. Ele era meio temperamental, egoísta e não seguia as regras. Ele se tornou um dos principais fisiculturistas e era completamente sincero sobre o uso de esteroides, dizendo: "Cara, você não vai ficar grande sem usar esteroides." Ele era ótimo em autopromoção, muito charmoso e persistente. Eventualmente, Kelly concordou em sair com ele. Os dois acabaram se apaixonando e se mudando para Las Vegas, onde se casaram em julho de 2000, na Little Whitechapel. De acordo com a CBS News, nesse ponto, Craig e Kelly eram as estrelas no mundo do fisiculturismo profissional, que posavam para revistas e competiam em eventos enquanto tentavam transformar seus músculos esculpidos em fama e fortuna. Eles aproveitaram seu sucesso fazendo artigos, endossando produtos e ganhando dinheiro com treinamento. O casal usou seu novo sucesso financeiro para comprar uma casa de 3.000 metros quadrados, com academia, cinema e garagem cheia de carros caros, incluindo o Jaguar vermelho de Kelly. Eles também festejavam muito. O amigo de Craig, Dennis, relatou: toda vez que eles ganhavam, seja um novo patrocínio ou um concurso ou competição, eles faziam uma festa. E o teor era com sexo e drogas. Tudo indicava que a vida deles iria decolar. Era o que eles achavam. Eles queriam garantir que suas rendas acompanhassem seus estilos de vida. Então, procuraram novos negócios nos quais pudessem investir. Eles até contrataram uma assistente pessoal para ajudar, e seu nome era Melissa James. Melissa era uma atraente dançarina e coreógrafa de Panama City, Flórida, que conheceu Kelly e Craig quando estava ajudando em um concurso de fisiculturismo em sua cidade. Durante a competição, Craig e Melissa passaram algum tempo bem próximos e sozinhos. Craig disse a Melissa que ela poderia se mudar para Vegas no intuito de impulsionar sua carreira. Ela rapidamente se envolveu no estilo de vida de festas e começou a ir a Vegas regularmente, geralmente trabalhando como assistente de Kelly e Craig. Melissa
frequentemente ficava com o casal, dormindo no sofá deles e, eventualmente, em seu próprio quarto na casa, o que nos indica que ela já estava bem íntima do casal. Isso me faz lembrar quando li o livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, especificamente na Lei número 3, oculte suas intenções. De uma forma resumida, diz para mantermos as pessoas fora de equilíbrio. Afinal, ninguém pode se preparar para o que não conhece. Foi basicamente isso que aconteceu. Craig Tyrus gostava de andar com outras mulheres, e tudo indicava que havia uma espécie de triângulo amoroso entre Melissa, Kelly e Craig. Ele frequentemente flertava com Melissa, o que deixava ela e Kelly desconfortáveis. Em 2003, ela voltou para a Flórida e iniciou seu próprio negócio, um estúdio de dança. Ela teve problemas com a justiça por conta de cheques sem fundo e fraude de cartão de crédito. Ela também estava envolvida em um estilo de vida cheio de drogas em Vegas e lutava para sair dessa situação. Em 2005, seu estúdio de dança faliu e Melissa recorreu a Craig e Kelly. Ela então começou a trabalhar no mais recente empreendimento do casal, uma loja de roupas de ginástica. Embora ela estivesse feliz por estar de volta, a dinâmica problemática de morar juntos continuou. O grande problema nisso era que tinham duas mulheres competitivas tentando conquistar a atenção dele, e ele se sentia como o líder do harém. Craig não era bobo nem nada, ele estava jogando as duas uma contra a outra, e isso foi a faísca que precisava para um crime desumano acontecer. Nas primeiras horas da manhã de 14 de dezembro de 2005, um motorista de caminhão em uma rodovia fora de Las Vegas passou por um Jaguar vermelho seguido por uma picape cinza. Ambos os carros estavam viajando muito rápido e desapareceram no horizonte. Minutos depois, o motorista do caminhão viu a picape novamente acelerando de volta do deserto para a rodovia, indo na direção oposta. Então, o motorista do caminhão viu as chamas no deserto distante e chamou os bombeiros. Um chefe de bombeiros voluntário recebeu a ligação e foi até o local para apagar o pequeno incêndio. Ele imediatamente chamou a polícia, que encontrou um corpo no porta-malas, envolto em um tecido queimado. As mãos e os pés haviam sido queimados tão gravemente que pareciam ter caído. Os detetives identificaram o corpo como feminino. Os oficiais então verificaram a placa do carro, que estavam registradas em nome de Kelly Ryan. Horas depois de encontrar o carro em chamas, os policiais foram até a casa de Kelly. Ela informou à polícia que Melissa era sua assistente pessoal, que vivia com eles e havia saído no dia anterior, depois de terem brigado. Ela disse que Melissa estava usando drogas e havia cobranças suspeitas em seus cartões de crédito. Depois que Kelly confrontou Melissa sobre as cobranças, eles disseram aos detetives que achavam que Melissa havia invadido a casa e roubado as chaves do carro, enquanto eles estavam dormindo. Mas eles não tinham ideia de como ela poderia ter acabado morta no porta-malas, ou quem era dono da picape cinza. Segundo o programa Snapped, o médico legista identificou Melissa e o relatório toxicológico revelou heroína e um opiáceo sintético no corpo, que são substâncias derivadas do ópio. Também havia evidências de estrangulamento com o objeto. No entanto, o legista não pôde determinar se ela morreu de overdose ou estrangulamento. Os detetives descobriram que Craig havia tido um caso com Melissa e que Craig e Kelly estavam envolvidos com drogas. Apesar do estilo de vida extravagante e do relacionamento com Melissa, os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência que os conectasse ao assassinato, mas eles tinham uma forte intuição sobre o casal. Então, puxaram os registros telefônicos de Craig. Ele havia ligado para alguém uma dúzia de vezes na noite do assassinato, um colega fisiculturista chamado Anthony Gross. Em 19 de dezembro, Anthony foi à delegacia com seu advogado. Imediatamente, os detetives perceberam por que ele havia contratado um advogado, pelo simples fato. Era dele a picape cinza que tinha sido vista na rodovia. Anthony recebeu uma ligação de Craig tarde da noite, pedindo um favor. Ele os seguiu até o deserto para se livrar do Jaguar, sem saber o que estava no porta-malas. Anthony também foi visto em um vídeo comprando uma pequena quantidade de gasolina em uma lata. Tanto o Jaguar quanto a picape foram vistos em um vídeo, mas a polícia não conseguiu ver Craig e Kelly no carro. Então, os detetives procuraram os registros de gastos do casal e encontraram transações feitas
às 3h30 da madrugada. Kelly foi vista em um vídeo comprando uma bebida, um conjunto de ferramentas de churrasco e 7 garrafas de fluido. Craig e Kelly também foram filmados no estacionamento, colocando suas compras no banco de trás e não no porta-malas. Os investigadores também foram contatados por um casal, Megan e Jeremy Foley, que disseram ser próximos de Kelly e Craig. Os Foleys disseram que foram convidados para tomar uma bebida na noite em questão. Craig disse a eles que tinha expulsado Melissa, depois de descobrir que ela estava roubando e usando drogas. Até mostrou a eles as seringas ensanguentadas em seu quarto. Enquanto Craig tentava construir um álibi, Kelly contou a Megan que uma briga havia acontecido entre ela e Melissa. No começo, o que era para ser um bate-boca se tornou físico, e Craig teve que intervir e ficar do lado de sua esposa, repetidamente jogando Melissa no chão para contê-la. Por sua vez, Melissa continuou lutando, até que Craig a estrangulou. Aterrorizados com o que tinham ouvido, o casal deixou a casa de Craig e Kelly pouco depois. Antes de partirem, Craig lhes deu uma bolsa e disse que iria pegar novamente alguns dias depois. Nela, continha fita adesiva e um taser. Por mais que o casal se comportasse como se não fosse eles, o cerco estava se fechando. Os Foleys conversaram sobre o que fazer no dia seguinte, mas ao verem notícias do Jaguar vermelho com um corpo dentro, contataram seu advogado, que sinalizou à polícia. Nesse ponto, o casal havia fugido da cidade, mas finalmente foram presos em um subúrbio de Boston, após uma busca nacional de 9 dias, segundo a CBS News. Ao ser presa, Kelly afirmou que encontraram Melissa morta por overdose, entraram em pânico e decidiram se livrar do corpo. O promotor assistente Robert Daskas disse que Craig, em particular, afirmou que não poderia ter um corpo morto. Uma overdose associada ao seu status de celebridade estragaria sua carreira, e por isso ele alegou ter tomado a decisão de se livrar de Melissa e fazer parecer algo que não era. Embora ambos tenham produzido individualmente a mesma história durante o interrogatório, Kelly e Craig também apresentaram as mesmas testemunhas. Eles não sabiam, no entanto, que os Foleys já haviam entrado em contato com a polícia e entregaram a bolsa com a fita adesiva e o taser, o que indicava que Melissa havia sido eletrocutada. Kelly e Craig foram presos por múltiplas acusações e levados de volta a Vegas em o que as pessoas chamam de espetáculo midiático. Algo que Kelly e Craig não sabiam era que os tasers registram um carimbo de data e hora a cada vez que são usados. Aquele taser havia sido usado 6 vezes em 2 minutos, na tarde de 13 de dezembro de 2005. Tasers também deixam para trás pontos de taser, que são pequenos pontos de papel alumínio marcados com o número de série da cápsula do taser. Depois de obter um mandado de busca, os detetives descobriram que o taser havia sido disparado em 2 locais da casa 5 vezes. Um grande júri acusou os dois por uso de arma mortal, sequestro e incêndio criminoso. 2 anos e meio depois, o casal foi a julgamento. Apesar das montanhas de evidências, Melissa poderia ter morrido de uma overdose de drogas, como sugeria seu relatório toxicológico. No dia anterior ao julgamento, Kelly e Craig fizeram um acordo de confissão individual. Segundo a CBS, Craig se declarou culpado por homicídio doloso em 2º grau, e Kelly fez uma confissão de Alford por agressão com uma arma mortal. Como explicado pela CBS, a confissão de Alford significa que ela não admitiu a culpa, mas reconheceu que existiam provas suficientes para condená-la. A NBC News informou que ambos também se declararam culpados de queimar o corpo de Melissa. De acordo com a NBC, o juiz condenou Craig de 21 a 55 anos de prisão. Ele pediu ao tribunal para reduzir sua sentença, porém, o pedido foi negado. Já Kelly foi condenada de 6 a 26 anos de prisão, depois de ser considerada culpada de agressão com uma arma letal e incêndio criminoso, de acordo com a Muscle Magazine Fitness. Kelly se divorciou de Craig enquanto estava na prisão em 24 de outubro de 2017. Ela foi liberada sob liberdade condicional, depois de cumprir uma sentença de quase 9 anos. Me diz aí o que você achou desse crime brutal. Realmente foi desumano. Deixe sua opinião abaixo que eu vou adorar saber. Também compartilhe para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. E para descobrir o que aconteceu com Shawn Ray, é só clicar no primeiro vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!